Bom dia, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula aí com vocês. Hoje, pessoal, de forma diferenciada, tá bom? Desde já eu quero parabenizar quem está fazendo as atividades em dia, praticando, participando. Isso é muito importante, tá certo? E hoje a gente vai fazer uma correção e também trazer a nota para vocês da nossa atividade avaliativa, né? Nós fizemos aí na sexta-feira passada uma atividade avaliativa. E a gente vai hoje ter o resultado, né, dessa atividade, ok? Então, a gente vai assistir a videoaula, eu vou trazer para vocês aqui as correções e também trazer a nota de vocês com relação à atividade, ok? Então vamos lá, iniciar, né, nossa correção. Infelizmente nem todo mundo fez, né? Seria bacana aí que todo mundo tivesse feito, aí seria muito bom. Pessoal, primeira questão. Sobre os fatores climáticos, maritimidade e continentalidade e as precipitações, relacione os itens com a sua descrição. Então você vai relacionar, né, esses itens, que é o item 1, 2, 3, 4 e 5, com a descrição correta sobre um determinado item. Por exemplo, tipo de chuva que ocorre quando uma massa de ar quente e úmida se desloca em direção a alguma barreira. Olha o nome, barreira natural, né, de grande altitude, como o relevo. Pessoal, se é uma chuva de relevo, que o relevo influencia, só pode ser, olha, as chuvas orográficas ou de relevo. Tá na cara essa aí, né? Não tem nem como errar. Então aqui você iria colocar o número 5, beleza? Facinho. Próximo, fator de afastamento dos oceanos. Pessoal, se afasta do oceano, não pode ser maritimidade, é afastamento. Qual é a resposta correta? Continentalidade. Então é a número 2, se afastou do oceano, trazendo o quê? Redução de umidade. Próximo, tipo de chuva que ocorre quando há a concentração de umidade em um local em razão das altas temperaturas ao longo do dia. Sua ocorrência é rápida, né, e se dá principalmente no verão, ocorrendo trovões e raios. Que chuva é essa, pessoal? São as chuvas, né, locais, né, que se dão aí no local. Olha aqui, olha. Sua ocorrência é rápida, se dá no verão. São as chuvas locais, ok? Então aqui seria número 4. Fator de proximidade. Vai ser o quê? Dos oceanos. Se não é continentalidade, só pode ser agora maritimidade. Ok? Você vai botar aqui número 1. E por último, só sobrou o 3, né? Que é a chuva quando se encontra uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. É a chuva frontal. Então aqui a gente conseguiu responder sem dificuldade alguma aí, de acordo com o que a gente estudou. Ok? Então 5, a resposta correta seria 5, 2, 4, 1, 3. Próxima questão, pessoal. Assinale a alternativa correta. A gente tem que analisar cada afirmativa, pessoal, para entender o que está errado, né? Para descobrir qual seria a questão correta. Então a gente vai por eliminação, vai vendo o que está errado. Na letra A diz assim, olha, a correta. O clima pode mudar várias vezes o dia. A gente estudou isso. O clima, ele praticamente é inalterável. O que muda várias vezes o dia não é o clima. É o quê? Você sabe aí, é o tempo. Então isso está errado. Esse dizer que o clima muda é falso, não pode ser. Letra B. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. Poxa, não precisam? Como é que eles vão fazer a previsão se não tem os dados? Então isso é falso, né? Aqui, esse não, olha, é falso, tá errado aqui, olha. Então é falso, não pode ser também. Se fosse assim que precisam usar, tava certo. Aqui tá errado, senão aqui já colocou a questão errada. Letra C. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessário a observação constante das características das condições atmosféricas dessa região.
no longo espaço de tempo. Isso é verdade, pessoal. Para definir o clima, precisa-se fazer um estudo dos tempos atmosféricos ao longo de um tempo para você definir aquele clima. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Por que não é a letra D, professor? O tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda. Não, lógico que ele muda, ok? Ele não é estável, ele é instável, ele sempre muda o tempo. O dia está nublado hoje, de repente o dia está ensolarado, de repente dá uma chuva, está chuvoso, e assim vai. O tempo ele varia bastante. Letra E. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes. Não, é o clima que corresponde às questões permanentes. Então é falso. Terceira questão, pessoal. Espero que tenham aprendido aí e compreendido. Vamos para a terceira. Assinale a alternativa que se refere a um dos elementos do clima. Pessoal, essa questão aqui, ela vai ser anulada. Por quê? Porque aqui não tem elementos, né? A resposta seria fatores, tá certo? Aí seria um fator altitude, ok? Mas aí eu botei o nome errado, botei elementos. Como eu botei elementos, eu não posso, né, pedir de vocês uma questão que daria aí um duplo sentido. Então, como eu anulei, todo mundo ganha um ponto nessa questão aqui, tá certo? Foi um erro meu aí, depois quando eu estava corrigindo, eu vi que tinha errado, né? Porque seria fatores, não elementos. Beleza? Então aí, tranquilo. Quarta questão, pessoal. Olha aqui, atenção, marque a incorreta. É importante vocês analisarem tudo que a questão pede e ter calma para responder. Então aqui, pessoal, ele vai pedir justamente a questão incorreta. Vamos lá. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera. Verdade. A troposfera é uma camada muito importante, pois é com ela que os habitantes da Terra estão permanentemente em contato. É nela que se formam os ventos, as nuvens e a chuva. Verdade. A troposfera é a primeira camada da atmosfera, certo? C. O oxigênio existe em menor quantidade nos lugares mais altos. Pode-se, então, dizer que a atmosfera não é homogênea, ou seja, não é igual em todos os lugares. Verdade. Ela não é homogênea, porque quanto mais você subir, menos oxigênio você vai ter. Quem gosta de futebol viu que o Flamengo levou 5 lá no Equador, né? Levou 5 lá do time do Equador lá, porque foi para altitude. É diferente, falta oxigênio, não é acostumado. Então, ela não é homogênea o oxigênio em todo lugar, né? A atmosfera. D. Os raios solares atravessam a atmosfera sem aquecê-la e chegam à superfície da Terra. Aí o calor é produzido e se irradia pela atmosfera. Por isso, os lugares mais baixos são mais quentes que aqueles que ficam em altitudes mais elevadas. Verdade. É isso que acontece aí. Então só sobrou nossa letrinha aqui, letra E, tá bom? A exosfera é a camada mais próxima da Terra. Falso. A gente viu que a camada mais próxima da Terra é a troposfera e não a exosfera. Quinta questão, pessoal. Observe, né, a localização das cidades de Torres e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ambas estão localizadas praticamente na mesma latitude. Pessoal, aqui ele já mata uma questão aqui, olha. Estão na mesma latitude, então não pode ser latitude a resposta. Estão na mesma latitude, isso não influencia. Então vejam só, Uruguaiana está aqui, ok? Você pode ver, Uruguaiana. E Porto Alegre está aqui, próximo já do litoral. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa que ele mata aqui também, ó, não apresentam diferenças de altitude. Então nem pode ser latitude, nem pode ser altitude a resposta. Vamos lá. Aqui mostra, né, uma tabela em que, né, em Torres, a amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, é de 8,5 graus. Já em Uruguaiana, essa amplitude térmica é maior. Mas por quê? Se a altitude e a latitude é a mesma praticamente. Aí vocês vão tentar responder. Será que a questão é latitude? Não. A gente não viu lá que não era? Tá certo? Radiação solar? Não. Estão na mesma latitude. Precipitação, chuvas? Não, também não. Zonas térmicas? Também não. Essa aqui, pessoal, maritimidade e continentalidade, letra B. Você pode analisar lá, vou voltar para vocês verem. Uma região fica distante do mar, que é essa região de Uruguaiana, e a outra fica bem próxima do mar. Então isso interfere na
amplitude térmica, ok? Então seria a letra B, maritimidade e continentalidade. Pessoal, aqui é verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos analisar aqui para ver o que é verdadeiro e o que é falso aqui. É um tipo de chuva. Nesse tipo de chuva, uma massa de ar quente e úmido se desloca em baixa altitude. Vocês estão vendo que ela está em baixa altitude. E encontra uma barreira natural. Olha a barreira natural aí, que é o relevo, né? Sendo obrigada a subir para altitudes mais elevadas. Verdade. Então, se é verdade aqui, a gente já pode eliminar essa, que não é. E a gente pode eliminar essa aqui também, que não é. Essa de baixo aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Essa também não é. Começa com F, não pode ser. É chamada de chuva frontal. Não, esse tipo de chuva que tem um relevo, ela não pode ser frontal. Já marca que é falso aqui. Não é frontal. Então, se é falso, pessoal, eu já elimino essa letra B, que tem VV, não pode ser VV. Tem que ser VF, ok? Ocorre pelo excesso de evaporação durante um dia de muito sol. Isso não é falso, não. Não tem nada a ver com sol aqui, esse tipo de chuva. Então é falso. Será que encontramos a resposta correta? Ainda não. Podem originar áreas áridas do lado continental, onde ocorrem poucas precipitações. Sim, pode ocorrer seca em outros lugares devido a esse processo aí. Então a resposta correta será a letra D, ok? Aqui vai ser F. Não são chuvas de verão. Pessoal, sétima questão, né? Espero que vocês estejam indo bem aí nas respostas. Vamos lá. Sobre os elementos do clima, assinale a alternativa correta. Letra A. As regiões localizadas próximas à linha do Equador são as que apresentam a maior temperatura média do planeta. A gente viu isso, né? Os lugares mais quentes do planeta não são nos polos, né? Lá nos polos, não. É justamente próximo à linha do Equador, que recebe mais incidência solar. Então aqui a gente já mata a questão, é letra A, é correto, ok? Vamos ver por que não é correto as demais. As regiões temperadas recebem a maior quantidade de calor proveniente do Sol. Não é na temperada, é na tropical, falso. A pressão atmosférica consiste na velocidade com os ventos atmosféricos se movendo pelo planeta. Não tem nada a ver com de velocidade com o vento. Pressão atmosférica é a quantidade de oxigênio em um local, o peso do ar. A pressão atmosférica é maior em áreas de grandes altitudes. Não, a pressão é maior em baixas altitudes. Isso aqui é falso também, ok? A quantidade de umidade na atmosfera é igual. A umidade é igual em todo lugar? Não, totalmente falso, não é igual. Então aqui a letra A, ok? Próximo. É a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com uma altitude que varia de 12 a 18 km. A gente já viu isso. Qual é a camada mais próxima da superfície terrestre? É a troposfera. Quem respondeu lá aquelas primeiras questões lá, sabe essa tranquilo. E aí, pessoal, vem a última, que vale 2 pontos, né? Cada uma questão valeu 1, né? E a última vale 2 para completar os 10, né? De que maneira a altitude interfere, né, na temperatura de um lugar? Pessoal, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura, né? Então, fica mais frio. Então, quanto maior for a altitude, menor será essa temperatura. É dessa forma que a altitude interfere, tá bom? Maior, tá aqui, ó, maior. Aí, ó, maior altitude, tá aqui direitinho. Aí você vai estar aí menor a temperatura. É que com esse lápis aqui é ruim, com o mouse, né? É ruim de escrever, mas dá para vocês ouvirem aí. Vocês vão colocar aqui mais ou menos isso. Então quem botou parecido com isso, quem falou sobre pressão atmosférica também, tá certo, ok? Então, vou dizer agora a nota de vocês, tá aqui do lado. Você pode aí dar um print aí para ver como foi a nota de vocês, tá bom? Sexto ano A, tá aqui, os alunos que fizeram, tá bom? E o sexto ano B,
os alunos que fizeram. Então tá aí a nota da primeira, né, nosso conhecendo, né, testando, né, o conhecimento de vocês, tá bom? Testando o conhecimento, foi aí essa primeira atividade avaliativa da gente. Tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima, tá bom? Foi um prazer aí estar com vocês hoje corrigindo essa atividade que sempre tem que se fazer essas correções, tá bom? Então, tchau, tchau.